Às vezes eu acho que eu sou meio masoquista, porque hoje nós vamos falar mal de animes. Oi gente, eu sou o Mike, esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador, e no vídeo de hoje a gente vai desenhar e falar mal de alguns animes, no caso dos animes que eu tô acompanhando dessa temporada. E o aplicativo que eu vou usar hoje é o Weebs Paint, então não é exatamente um tutorial esse vídeo, mas eu vou desenhar usando esse aplicativo e mostrando o que eu tô gostando dele ou não. Então vamos falar mal de animes hoje, mais especificamente dos animes dessa temporada. Bom, primeiro de tudo, eu tô usando o aplicativo aqui, o Weebs Paint, fiz alguns testes e eu abri aqui alguns animes que tinha como referência, que eram alguns animes que eu pretendia desenhar para esse vídeo, só que o que acontece? Essa ilustração do Midoriya demandou muito tempo, então eu acabei fazendo só ele mesmo. Então durante o vídeo eu vou estar criando essa ilustração do Deku, do Midoriya. E é isso, eu vou falar um pouco sobre alguns outros animes, mas basicamente eu vou estar desenhando só esse personagem porque o vídeo já ficou bem longo e eu tive até que acelerar um pouquinho ele, então já peço perdão por causa disso. Eu não sei se vocês se incomodam com o vídeo estar acelerado, caso sim, por favor deixem nos comentários que aí eu tento deixar o vídeo por completo da próxima vez. Bom, eu sei que provavelmente alguém vai me perguntar sobre os brushes que eu estou usando para fazer esse rascunho e também depois a line art. Então basicamente os pincéis que eu usar eu vou deixar aqui na descrição e depois vocês dão uma olhadinha. Então, sobre os animes dessa temporada eu não estou assistindo muitos. Na verdade eu estou assistindo apenas Boku no Hero mesmo e Digimon, que tá aí há algumas temporadas, porque são 50 e poucos episódios que vão ter, então ele tá aqui desde o ano passado e aí é o único que eu tô acompanhando assim. Mas pra falar mal com propriedade, eu assisti 2 animes dessa temporada, que foi Eden Zero, ou Eden Zero, tanto faz, e um outro chamado The World Ends With You. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês assistiram, mas esse segundo que eu falei, esse The World Ends With You, ele é baseado num jogo que foi criado pela mesma empresa de Kingdom Hearts. Então ele era de um jogo. E eu até gostei, parecia interessante, mas o meu problema com ele foi o CGI, porque eu não consigo assistir animes que misturam o 3D com 2D, não dá, me dá uma agonia e não desce, não rola, eu não consigo assistir, então me travou nesse sentido. Na Netflix tem 2 animações que eu tô acompanhando agora, uma é aquele Dota, que também é de um jogo, se eu não me engano, e um outro sobre um samurai negro que eu esqueci o nome dele também. Eu sou péssimo pra gravar nome de coisa, gente. Nome de personagem e de nome das coisas que eu assisto, eu esqueço. Mas o que eu tava dizendo é que eu não consigo lidar com esse tipo de animação que mistura 3D com 2D. Então eu acabo desistindo de assistir. Vocês estão vendo na minha ilustração agora que eu não consigo desenhar mãos, eu tenho muita dificuldade. Vocês vão assistir, na verdade, ainda, né? Eu tô aqui retocando o dorso do personagem, mas eu tenho problemas pra desenhar a mão. Então, eu faço aquilo que eu já falei em um outro vídeo, eu acabo tirando foto de mim mesmo, na posição que eu quero desenhar, e aí foi o que eu fiz pra desenhar a mão. No caso aí, vocês não estão vendo, mas eu tô com um celularzinho do lado com a minha foto da minha mão pra poder usar de referência, porque aqui eu tentei desenhar a mão sozinho, mas só observando tava difícil. Daí uma coisa que eu fiz, inclusive, foi recortar essa mão daí e afastar ela um pouquinho para poder desenhar ela sozinha, porque tava me incomodando ali, o rascunho tava bem sujo, por assim dizer, e aí foi isso. Eu tava lindamente fazendo o rascunho quando o que eu uso pra gravar deu pau. E aí eu não consegui gravar, mas assim, eu desenhei a mão mesmo, eu não passei por cima, tá? Então eu mostrei aí a parte do Weebs Paint que consegue gravar o que você fez. E aí foi isso. Então só quis mostrar mesmo que fui eu que desenhei essa mão depois. Eu dei uma arrumadinha nela. E aí no rascunho ficou assim, depois eu vou passar limpo e aí vai dar pra dar uma melhorada.
voltando a falar mal de anime. Esse Eden Zero é uma história contada usando os mesmos personagens de Fairy Tail. Eu não sei se vocês assistem esse anime ou não. Eu tentei assistir alguns episódios com meu namorado, que ele gosta bastante, mas eu, sinceramente, não foi muito a minha praia. Mas enfim, eu não sei muito explicar como que isso funciona, mas é basicamente como se os personagens fossem atores e a história é com os mesmos personagens, mas eles não estão interpretando aqueles personagens. Eu acho que... Eu não sei se eu consegui explicar muito bem. Foi a mesma coisa que tem com Sakura Card Captor, que depois tem uma outra história que é usando esses mesmos personagens, mas não tem nada a ver com a história original dela, então é a mesma coisa. É como se eles fossem atores e estão interpretando outros personagens ali, nesse anime novo. Que é umas coisas que tem envolvendo viagens no espaço e enfim. Bom, meu problema com esse anime foi o ecchi, porque... Agora que eu vou ser massacrado pelos otaku fedidos, mas eu não consigo assistir anime com ecchi. Perdão, gente, não rola, sabe? Me incomoda pra caramba e aí eu travo e não consigo. E esse, assim, era muito, sabe? Boku no Hero ainda tem bastante, ainda vou criticar, falar mal, mas assim, ainda dá pra tolerar. Agora esse outro não deu, eu achei pesado. E aí eu acabei parando de ver mesmo. Eu não vou dizer que o ecchi não deveria existir, porque seria hipocrisia da minha parte, mas eu pessoalmente não assisto coisa com ecchi. Se tem ecchi já me afasta, assim, muito. Boku no Hero ainda é um pouco menos, mas assim, ainda tem. Tanto que os personagens são, sabe, tem o bundão, o peitão e tem aquele personagem tosco daquele menino que eu esqueci, que tem uns cabelos, que tem umas bolas e me irrita pra caramba. E aí eu faço um esforço pra continuar assistindo, porque me irrita, no caso. Me irrita porque não é um anime de ecchi, então por que colocar ecchi, sabe? Tipo assim, eu sei que tem aquele apelo pra atrair os jovens, adolescentes, mas tipo assim, por que? Não tem necessidade, sabe? Eu já assisti animes de ecchi que eram ecchi por ecchi, então, tipo assim, era específico desse público, então ok, né? Mas assim, quando não é ecchi, por que vocês estão colocando, sabe? E aí fica difícil pra mim. Aí eu parei de assistir. Então basicamente nessa temporada eu tô acompanhando esses. Eu vi que tinha um monte de anime, mas assim, basicamente lendo as sinopses, não teve nada que me interessou. E aí fiquei só com esses dois animes mesmo, por enquanto. Se eu ver que tem algum outro que tá... O pessoal tá no hype e tá assistindo, eu volto pra ver se eu consigo assistir a tempo. Tem anime da temporada passada que ainda não terminei, tô tentando colocar em dia, então não tem porque eu enfiar mais anime na minha agenda se eu não tenho nem tempo. Agora eu tô fazendo aqui no meu desenho a line art, já que eu já fiz o rascunho, e eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer a line art no Ibis Paint, porque a configuração do pincel eu ainda não me adaptei, porque eu ainda não usei muito. Então, tipo assim, no Clip Studio Paint já tá tudo formatado do jeito que eu gosto. Inclusive tem uma ferramenta que eu descobri aqui, que dá pra você criar o rascunho no Ibis, e depois ele tem algum tipo de conexão, não entendi direito porque eu não usei, mas ele tem algum tipo de conexão com o Clip Studio. Eu consigo depois mandar esse arquivo aqui que eu crio no Ibis lá pro Clip Studio e consigo editar tudo por lá. Então eu achei bem legal, mas eu não testei ainda pra ver se funciona bonitinho, direitinho. Mas eu achei bacana porque eu tô pagando, né, pelo Clip Studio, então eu preciso usar ele mais vezes. Mas eu sei que a maioria das pessoas gostam muito de usar esse Ibis Paint aqui. Inclusive, desenhando com ele, eu gostei um pouco mais dele do que do Infinity Paint, que é um outro que eu tenho aqui também. Um outro aplicativo de desenho que eu comprei. Mas eu gostei bastante do Ibis e eu tô começando a pensar que talvez eu use ele pra desenhar mais vezes. O problema dele é que não dá pra você comprar de uma vez só todas as coisas. Então, por exemplo, fica aparecendo propaganda ali em cima e isso me incomoda. Mas ele é por mensalidade, se eu não me engano, R$12 mais ou menos. Mas eu não acho justo. Justo não, né? Eu não acho que faz sentido eu pagar R$12 por mês pra usar esse aplicativo se eu já tô gastando 25 pra usar o Clip Studio e já gastei 40 pra comprar o Infinity Paint. Então dá pra usar o Ibis sem pagar, então não tem problema. E os brushes que tem, que são brushers pagos, dá pra você utilizar assistindo anúncio. Então não faz sentido pra mim gastar pra usar isso.
A line art é uma questão meio difícil pra mim, porque no rascunho, às vezes eu até acho o rascunho bacana, mas na hora que eu vou passar a limpo, não sei, não fica bom. O rascunho tava melhor do que a line art. Na verdade eu sei o que acontece, né? É que quando você vai fazer o rascunho, meio que você tá mais livre, então o desenho fica mais fluido. E aí às vezes quando você vai passar a limpo, vai fazer a line art, você fica um pouco travado, e aí o desenho fica travado também. Então por isso que às vezes você faz o rascunho e você acaba gostando mais dele do que depois quando você passa limpo, porque o desenho fica meio travado por causa da sua line art. Então eu tô indo em processo de estudo, mas nesse caso desse desenho foi até ok. Eu achei que a line art ficou boa, eu gostei depois do resultado. Mas tem outros desenhos que eu faço às vezes que eu prefiro o rascunho, porque fica mais... a posição, sei lá, não sei explicar muito direito, mas o desenho não fica como se ele tivesse travado no rascunho, porque você fica mais livre, ele fica mais solto, tem mais movimento, sabe? Ainda sobre o anime de Boku no Hero, eu não sei se isso é spoiler. Eu espero que vocês estejam acompanhando e estejam em dia, porque talvez eu fale algum spoiler aqui nesses próximos segundos. Nesses episódios mais recentes, eu tô bem curioso pra entender melhor esse lance meio Avatar do Midoriya, porque pra mim tá uma vibe total Avatar. Isso não é uma crítica, né? Até porque é um dos meus animes não. É, uma das minhas animações favoritas, Avatar, além da de Aang de Korra. Mas ele teve um lance meio Avatar porque ele começou a ter contato com os portadores do All for One. É All for One? One for All? Eu não sei, ele tem um desses dois. Ele tem um poder especial dele ali. E aí ele começou a ter contato com os portadores anteriores. Isso pra mim é uma vibe total Avatar. E é só que eu não tô meio que entendendo direito pra onde isso vai levar. Porque depois dele tinha mais 2 portadores do poder ali, do All for One. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que Midoriya vai morrer no final da história de Boku no Hero? Porque eu não entendi muito bem direito de onde veio aqueles próximos 2, tipo, só tem mais 2 pessoas que vai portar esse poder depois do Midoriya. E eu não sei, né, porque na primeira temporada, quando ele começava a narração, ele começava falando que ele ia contar a história dele, do herói mais top ali, o mais forte, sei lá, não lembro direito das palavras, mas do maior herói que já existiu. E aí era a história do Midoriya. E aí, tipo, por que tem mais 2 portadores depois dele? Então, será que ele vai morrer no fim da história? Eu fiquei pensando nisso e eu fiquei agoniado. Mas enfim, não é o plot de agora. A gente tá agora naquela fase de desenvolvimento dos personagens e eles estão num tipo de torneio. E aí eu tenho certeza que vai os próximos 12 episódios só nesse torneio. E aí os próximos 12 talvez desenvolva um pouco mais o plot. Mas acho que eles estão bem perto do mangá, então eu não sei se o mangá já explicou isso ou não. Tô só jogando no ar aqui. Eu vou fazer para o Instagram uma série de ilustrações com personagens invertendo o jogo, no caso, né? Com personagens femininas no protagonismo desses animes. Daquele tipo, e se? E aí eu queria desenhar, sei lá, a Sakura com a raposa de 9 caudas, a Uraraka se ela tivesse o All for One, a Nobara, acho que é Nobara, né? Aquela do Jujutsu, se ela tivesse sendo ali a portadora, não sei, do Sukuna, se ela tivesse engolido aquele dedo no lugar do gurizinho lá do cabelo rosa. Então, gente, eu sou péssimo com o nome, me perdoa. Eu juro que eu assisto os animes tudo, eu adoro. Mas assim, eu sou um lixo com nome, eu não lembro o nome de ninguém. Eu mal lembro o nome dos animes que eu assisto. E eu falo tudo assim, então me perdoem, por favor. Vocês que forem otakus mais hardcore, não me cancelem por causa disso. Eu juro que eu assisto os animes e eu gosto, mas é porque eu realmente não gravo o nome de nada nem de ninguém. Eu só queria dizer que eu queria muito ver personagens femininas mais fortes nesses animes de shonen de porrada, porque não tem, sabe? Tipo assim, tipo a história de Boku no Hero mesmo. Aí as personagens femininas que tem são lá as peitudona. Aí tem uma que já foi portadora do All for One, mas tipo assim, foi a anterior. E aí depois teve o... Ah, como é que é o nome daquele personagem grandão, loiro? Gente, esqueci o nome dele. Mozinho, qual é o nome do personagem de Boku no Hero que treina o Midoriya?
Isso, ele mesmo, obrigada. O All Might, aí depois do All Might vai pro Deku e aí cadê as personagens femininas? Por que ela não pode ser a próxima portadora? Ou por que não poderia ser uma mulher treinando Midoriya? Ai, mas aí eu engulo a minha vontade, a minha militância e continuo assistindo, né? Mas eu queria muito ver personagens femininas dando porrada mesmo. Em Jujutsu teve, fiquei tão feliz com as porradas que teve lá. Mas assim, é bem menos se comparar com as porradas dos personagens masculinos, né? Mas nem tudo acontece como a gente quer. Só me resta aceitar. Sobre aqui as cores que eu tô usando no Midoriya, eu podia ter usado a foto, aquela foto que eu tava olhando ali da internet, ter baixado ela pro Ibis e aí ter usado conta-gotas nela, mas eu não queria, eu queria achar a cor pesquisando por mim mesmo, então eu demorei um pouquinho, fiquei caçando ali o tom certo de verde, demorei pra entender que era um verde meio azulado, e aí depois eu consegui achar essa cor que eu acho que combinou bastante. Não sei se é a cor exata do uniforme do Midoriya, mas foi uma cor que visualmente se aproximou bastante, então eu usei ela mesmo. Talvez a câmera não pegue, mas eu pintei, colori, sei lá, o rosto dele com um tom de pele que eu sempre tento levar um pouquinho mais pro rosa. Quando eu tentava me aproximar de um tom de pele mais humano, sempre ficava meio pálido e eu não gostava. Aí eu descobri que eu posso puxar um pouquinho mais pro vermelho e fica um pouco mais rosadinho, fica mais bonito, fica mais agradável. Então, não sei se a câmera tá pegando, mas ele tá meio rosadinho. Eu segui pintando o Midoriya das cores que eu achei que serviam ali nele. Eu poderia usar o balde de tinta para pintar ele todinho, mas eu acho que a parte de colorir é uma das partes mais gostosas do desenho, pra mim pelo menos, é a parte do rascunho e de colorir. A parte de fazer line art eu acho um porre, então eu tenho dificuldade que eu não gosto. Mas a parte de colorir eu gosto bastante, então eu poderia usar o balde de tinta, mas em alguns pontos eu preferi pintando tudo como se eu estivesse usando lápis, tipo o que eu fiz com o cabelo dele. Mas depois eu tentei acelerar o processo e eu acabei usando um pouquinho o balde de tinta. Só que ele deixa uns rastros, uns buraquinhos. Eu não sei muito bem porquê, se eu tenho que configurar melhor o balde de tinta. Mas isso acontece no Clip Studio também. Quando eu uso o balde de tinta para pintar, sempre fica os cantinhos que ele não chega, não alcança. Eu tenho que ir lá depois e passar de novo o pincel para deixar tudo certinho. Eu fiz uma coisa aqui que depois eu troquei. Eu comecei a pintar, fazer essa sombra no cabelo dele usando a camada que eu pintei mesmo. E no caso deixei muito preto. Eu deveria ter pintado de um verde um pouco mais escuro, mas eu acabei deixando preto aqui e depois eu até corrigi, mas pra frente vocês vão ver que eu voltei e troquei, porque esse preto ficou muito escuro. Então assim, fica a dica pra vocês. Eu já tinha visto essa dica, mas eu não sei porque eu paguei de burra aqui e fiz isso. Quando vocês forem fazer sombra, não usem o preto, porque o preto fica estranho. Se possível, usa um tom um pouco mais claro do preto, um cinza, ou de preferência, um tom mais escuro da cor que vocês pintaram a camada de referência. Por exemplo, aqui eu não tenho muita noção de luz e sombra, eu vou fazendo isso mais na base do olhômetro mesmo. Então assim, eu tenho que treinar mais, analisar melhor de onde vem a luz para poder criar a sombra. Mas no geral, o que eu faço é criar sempre uma layer nova, uma nova camada do tipo multiply. Nossa, paguei de burro agora de novo. Enfim, eu uso a multiplicar. Eu crio uma camada no multiplicar. Geralmente eu seleciono o mesmo tom que tá ali a camada que eu pintei e escureço um pouquinho só. E aí eu vou criando as sombras assim. Mesma coisa serve para pintar também. Por exemplo, esses cotovelos do Midoriya são pretos, mas eu não pintei de preto porque qualquer detalhe que eu fosse fazer um pouco mais escuro ia sumir. Então eu fiz de cinza bem escuro, e aí o que eu precisei fazer de detalhes depois, como por exemplo a sombra mesmo, deu pra ver, porque não era um tom de preto escuro, que foi o que eu fiz de errado com o cabelo.
Então, como eu falei, a parte da sombra eu vou fazendo no intuitivo. Então, eu vou observando e vou colorindo do jeito que eu acho que ficaria uma sombra mesmo. Basicamente, eu imagino, se a luz está vindo daqui, a sombra está vindo daqui. Então, é um exercício que eu preciso treinar mais, reconheço isso. Mas, por enquanto, eu estou fazendo desse jeito e está funcionando para mim. Então, não é uma das minhas metas principais treinar luz e sombra, até porque, não sei se eu já citei aqui, mas eu sou tatuador, então eu desenho bastante em preto e branco. Então eu evito usar... meu cabeção aparecendo na frente. Eu evito usar cores, então um desenho preto e branco eu acho um pouco mais fácil de conseguir fazer a luz e sombra, porque eu trabalho com alto contraste. Eu não costumo fazer sombras muito detalhadas, muito cinzas, então eu acho mais simples. Por isso eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso com cor. Mas eu achei que ficou ok do jeito que eu fiz a sombra. No rosto dele eu sombreei metade do rosto, deixei ali um foco de luz. E depois eu usei depois eu criei essa camada de brilho. Eu não sei o nome especificamente, eu vou deixar os nomes na descrição, tá, gente? O nome das camadas que eu criei e dos brushes que eu usei, porque no Clip Studio eu geralmente uso o mesmo em tudo. Então eu não sei muito bem o nome aqui, eu não decorei. Vou deixar lá na descrição, que qualquer coisa vocês dão uma olhadinha por lá. Quando eu tava criando aqui essa camada, a câmera de novo parou de gravar e aí eu perdi um pouquinho do vídeo. Me perdoem. Mas o que eu fiz foi criar uma camada de multiply de novo? Meu Deus, tô falando tudo errado hoje. É uma camada de multiplicar, e aí eu pintei ela de azul e diminuí a opacidade para poder fazer esse efeito de sombra no desenho todo. E aí eu coloquei esse brilho do cabelo e que eu vou fazer nos olhos por cima dessa camada de multiplicar. Por último eu coloquei ali meu nomezinho para vocês saberem que foi eu que fiz a ilustração. E aí meu desenho ficou assim. Vou mostrar aqui para vocês. Ficou assim, belíssimo. Pelo menos eu amei, eu gostei bastante. Desculpa pela minha mão de alface, mas o desenho ficou assim. Não sei se eu vou colocar no meu Instagram porque ela só tem arte preto e branco, mas foi isso. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like aqui ou um dislike, caso você não tenha gostado, e de se inscrever nesse canal. Nós temos vídeos toda segunda-feira e quinta, então eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!